Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre os morcegos urbanos, os morcegos que vivem nas cidades. Eu sou Emanuel Messias Vilar e estamos no nosso segundo encontro. Desde a década de 20, a partir da década de 20, toda a população que vivia na área rural começou cada vez mais a migrar para áreas urbanas. E aqui no Brasil, esse fenômeno se intensificou no final da década de 50 e até o começo da década de 60. A partir daí, as cidades começaram a crescer cada vez mais. Então, cada vez mais, novas áreas, novos territórios foram sendo modificados para dar espaço, para dar lugar às cidades, às construções humanas. Então, com a destruição do ambiente natural dos morcegos, os morcegos tendem a migrar, tendem a ir para as áreas urbanas, onde eles vão encontrar abrigo, alimento e vão conseguir desenvolver todo o seu ciclo de vida. Hoje, nós já conhecemos cerca de 84 espécies que já foram registradas em áreas urbanas. Então, os morcegos em áreas urbanas eles tendem a apresentar uma baixa riqueza, ou seja, um número pequeno de espécies, né? E, no geral, as espécies que apresentam uma maior quantidade de indivíduos, né, que atingem grandes densidades populacionais, são espécies generalistas. São espécies que a gente encontra com muita frequência em ambientes perturbados, né, em ambientes modificados pela população humana. Então, são morcegos que não são tão sensíveis a essas modificações e acabam é, atingindo grandes populações, grandes densidades em áreas urbanas. E os morcegos, quando eles estão em áreas urbanas, eu falei para vocês anteriormente, né, que eles encontram alimento, que eles encontram abrigo, e esses abrigos eles são bem estáveis, né, porque é muito mais fácil uma árvore cair ou ser derrubada do que uma casa. Então, os morcegos, eles encontram, né, esse ambiente, encontram as características que eles tinham no ambiente natural, eles acabam encontrando características parecidas no ambiente urbano. Porém, quando os morcegos estão nas cidades, eles também estão expostos a algumas adversidades, né? E, e são elas: os predadores oportunistas, como por exemplo gatos domésticos, né? Então os morcegos muitas vezes são predados por esses animais. Os morcegos em áreas urbanas, eles tendem a apresentar uma baixa condição corporal, então são animais que tendem a apresentar um menor fitness, né? Uma menor, como simplificando, ele pode apresentar uma menor vitalidade em ambientes urbanos. Né? Então tem muito caso de colisão com automóveis, então morcegos são frequentemente atropelados. E mortalidade de morcego em decorrência de conflitos com humanos, né? Então, os morcegos eles não são tão carismáticos porque são animais que vivem à noite, então a gente já não tem uma proximidade muito grande com os morcegos. E os morcegos são animais cercados de mitos e lendas, né? Então são animais que as pessoas elas tendem a ter medo. E esse medo ele é gerado pela falta de conhecimento, né? Da importância que os morcegos têm. Né? Então, pelo fato das pessoas não conhecerem esse, essa importância, a participação dos morcegos no ambiente urbano ou no ambiente natural, as pessoas acabam aumentando esse medo e muitas vezes entram em conflito com os morcegos, né? Então, eliminando populações inteiras.
Então isso não deve acontecer, né? Então isso não deve acontecer, isso não deve ser encorajado, né? Primeiro, porque os morcegos têm uma importância gigantesca para o meio ambiente, como eu mencionei na aula passada, e além disso, eliminar morcego é contra a lei. Os morcegos eles são protegidos por lei, porque são animais silvestres. Então, quais são de fato as espécies mais comuns em áreas urbanas? Então, para ajudar vocês nessa visualização de conhecerem um pouco mais das espécies que ocorrem em áreas urbanas, eu vou mostrar para vocês um site, um portal que é um blog que se chama Morcegos do Brasil. Se vocês colocarem no Google o nome Morcegos do Brasil, blog, ele vai aparecer de cara. E aqui a gente consegue visualizar e consegue ver as fotos de morcegos de muitas espécies que ocorrem aqui no Brasil. Então eu vou mostrar a imagem de algumas espécies mais comuns que a gente encontra em áreas urbanas. Então a primeira espécie que eu vou mostrar a vocês é o Artibeus planirostris. O Artibeus planirostris é um morcego que se alimenta de fruta e ele está muito presente em áreas urbanas e ele gosta muito de comer castanhola, que é aquela amendoeira da praia. Gosta muito de comer saputi, ficus, aquela árvore, né, aquele ficus decorativo que as pessoas gostam de plantar na frente de casa, que ele dá um fruto redondinho, pequenininho, os morcegos adoram. Então, quando ele está frutificando, essa espécie aqui, particularmente, gosta muito de se alimentar desse ficus. Então, vocês podem observar na época de frutificação do ficus, muitos morcegos circundando a árvore, né? E muitos deles com certeza serão dessa espécie Artibeus planirostris, certo? Outra espécie muito comum em áreas urbanas, essa é um morcego que se alimenta de néctar das flores, que se chama Glossófaga soricina. Então essa espécie, né, uma coisa marcante nesse morcego é que ele é de tamanho pequeno e ele tem o rosto, né, essa parte da face um pouco mais alongada. O Artibeus planirostris, ele tem a face um pouco mais retraída, um pouco mais achatada. Já o Glossófaga soricina, que é um morcego que se alimenta de néctar, não, ele tem essa face, né, um pouco mais alongada. E isso ajuda muito a ele colocar a cabeça na flor, né, para se alimentar do néctar dessa flor. Então, quando o Glossófaga vai se alimentar do néctar, o pólen ele fica fixado no pelo do morcego e vai ser transferido para uma outra flor. Outra espécie muito comum em áreas urbanas é uma espécie insetívora e se chama Molossus molossus. Então, o Molossus molossus, ele não tem aquela folha nasal dos outros dois anteriores, né? Tanto o Artibeus planirostris quanto o Glossófaga soricina, eles são da família Philostomidae. E o Molossus molossus, que é um morcego insetívoro, é da família Molossidea. E ele não tem a folha nasal. E esse morcego aqui, além dele ser muito comum em áreas urbanas, ele forma grandes colônias. Ele forma grandes grupos com dezenas ou centenas de animais. E ele gosta muito de se abrigar, de fazer abrigo em forro. Então, quando a gente encontra morcegos em forro, é muito comum
ser dessa espécie aqui, o Molossus molossus. E o Molossus molossus é um morcego insetívoro que é muito comum aqui no Brasil, né? E é muito comum nas áreas urbanas aqui do Nordeste, como por exemplo Recife. Uma outra espécie que eu vou mostrar para vocês, mas ela não é comum em áreas urbanas, mas ela pode ocorrer em casos raros, que é a espécie hematófaga, né, Desmodus rotundus, que é o morcego vampiro comum. O Desmodus rotundus, né, que é o morcego hematófago, ele é da família Phyllostomidae, mas a folha nasal do Desmodus rotundus, né, dos morcegos hematófagos no geral, ela é em forma de ferradura, então lembra um pouco um focinho de porco. Então, todos os morcegos hematófagos têm essa característica, que é a folha nasal reduzida em forma de ferradura. Teve aquela lanceta aqui, aquela folha nasal em forma de lança, não é morcego hematófago. Para ser morcego hematófago, tem que ter essa região nasal, né, essa folha nasal reduzida em forma de ferradura. Olhem a diferença do Artibeus lituratus, que é outra espécie que também pode ocorrer em áreas urbanas, né? Olha a folha nasal dele como é bem pronunciada em forma de lança, né? Então, teve folha nasal, é da família Phyllostomidae, mas o Desmodus rotundus, a folha nasal dele é em forma de ferradura. As outras espécies de hematófagos é o Diphylla caudata, ó, a folha nasal também em forma de ferradura, e o Diemus young. Folha nasal também em forma de ferradura. O morcego hematófago Desmodus rotundus, ele gosta de se alimentar de sangue de mamíferos grandes, como boi, cavalo, porco. Já o morcego Diemus young e o Diphylla caudata preferem se alimentar de sangue de aves, certo? Então, Artibeus planirrostris e Molossus molossus são duas espécies que a gente encontra muito na área urbana do Recife. Então, no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, boa parte das espécies que vocês vão encontrar serão desses dois grupos, né? E quando os morcegos, uma vez que os morcegos estão em áreas urbanas, a possibilidade de contato entre humanos e animais domésticos é ampliada, né? Então os morcegos vão estar muito mais próximos de nós, então a gente tem muito mais chance de entrar em contato com eles, porque eles vão estar se alimentando de frutos que porventura estão em árvores, né, ao redor de nossa casa, né, se alimentam dos insetos que circundam a área que a gente vive e inevitavelmente podem entrar em contato com os animais domésticos, né? Como eu falei anteriormente para vocês, que os morcegos, né, eles são muito predados por gatos, então os gatos eles entram em contato com os morcegos através, né, da caça. Então, uma vez que os morcegos estão na área urbana e essa rede de contato ela é amplificada, então aumenta-se também a chance da transmissão
de patógenos, que nesse caso específico, né, e mais comum é a transmissão do vírus da raiva, certo? Então, esse é um ponto que a gente vai abordar na próxima aula, na aula 3, onde a gente vai estudar como os morcegos se estão relacionados com a saúde pública. Por hoje é só, até a próxima aula.